Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Chegou sexta-feira, olha como a semana passou voando, né? Então vamos às nossas atividades de hoje. Faremos então português e artes. Em português faremos da página 93 a 96, tá? Artes eu já falo. Nessas últimas aulas nós vimos alguns tipos de texto, né? Nós vimos, por exemplo, o poema, que o poema ele é composto por versos e estrofes, que cada linha de um poema é um verso e que conjunto de verso é chamado de estrofe, que ele pode ter rimas ou não. Nós também vimos sobre como eu identifico uma campanha de conscientização quando eu vejo um cartaz, para que ela serve. Nós também vimos um texto de curiosidade, que é um texto curtinho. Nós também vimos uma carta. Hoje nós vamos falar de um outro tipo de texto, o conto. Esse tipo de texto vocês já estão habituados desde pequenininho, vocês ouvem ele, tá bom? Então peguem por favor aí na página 93 para mim, por favor. Olha ali, como eu identifico um conto? Um conto é uma narrativa breve. O que é uma narrativa? É alguém contando algo, né? Escrita em prosa. O que é escrita em prosa? É escrito em parágrafos, tá bom? Lembra que nós já estamos, nós estamos nos acostumando com novas linguagens. Num poema, por exemplo, eu não falo mais linha, eu falo agora que são versos. Aqui, quando eu vejo um conto, uma narrativa escrita em parágrafos, eu vou falar que é uma narrativa em prosa, tá? Então, leia o trecho de um conto para conhecer a opinião de um personagem muito especial, a Fada da Chuva. Então, esse texto, ele é um pouquinho longo. Presta atenção que eu vou ler para vocês, tá? Tentem acompanhar, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, pega um lápis ou com a pontinha do dedo, vai acompanhando aí cada parágrafo que eu ler. Acompanhem aí e tem hora que vocês vão perceber que é um que está falando e tem hora que é o outro que está falando. Então, acompanhe a leitura aí. Ó, a chuva. Que pena, disse o chefe. Está um dia feio. Não vamos poder sair. Por que me acha feia? Perguntou alguém. Na entrada da gruta estava uma moça com um vestido todo feito de gotinhas e um véu prateado sobre os cabelos. Já sei, gritou Terezinha. Você é a fada da chuva. Como adivinhou? Percebi pelo seu vestido. Pois é, fico tão triste quando dizem que esse menino disse. Oh, desculpe, exclamou o chefe. Eu não queria entristecê-la. Não sabia que andava por perto. Não se preocupe, já estou acostumada. É só amanhecer chovendo e começa todo mundo. Está um dia tão feio. Ora, isso é uma injustiça. Dia de chuva não é feio, é lindo. Lindo? Você não está exagerando? Não vejo nada de lindo um dia de chuva. É porque você não sabe ver. Repare. Feche os olhos e depois olhe para o bosque como se fosse a primeira chuva que você vê na vida. O chefe fechou, depois olhou. Estou vendo tudo diferente mesmo. Os outros vieram fazer também a experiência. Fechavam os olhos e pensavam, vou fingir que nunca vi chuva. Depois abriam e olhavam. Perceberam então que o bosque estava uma beleza, tudo ficara prateado. Próxima página. A chuva cerrada era uma cortina que não parava de se mexer. E do outro lado da cortina, as árvores, folhagens pareciam de um outro mundo. Será possível? Disse Helena. Não é que dia de chuva é lindo mesmo? Porque nós nunca percebemos. Costume, explicou a fada, de tanto ouvirem que dia feio. Quando está chovendo, vocês se habituaram e nem foram examinar para ver se era feio mesmo. A impressão que eu tenho, disse Terezinha, é de que as plantas estão decidindo sobre as flores que vão fazer depois da chuva. E então, respondeu o soprinho, em dia de chuva, tudo na natureza se recolhe para pensar, e dessa pensação saem flores, colheitas e brotos novos. Luizinho estava olhando para tudo daquele jeito novo. Do outro lado da cortina chuva, as plantas e as árvores não faziam o menor movimento. Estavam todas pensando e não queriam se mexer para não atrapalhar. Que bonito! Exclamou Luizinho. A fada da chuva, agradecida, sorriu. Até que enfim. Tenho andado o mundo todo procurando gente que diga isso e até hoje só encontrei 5 pessoas.
Mas hoje você lucrou mais 4, hein? Sem contar sobrinho, que já nasceu sabendo tudo sobre essas coisas. Pois é, hoje foi um dia de sorte para mim. Mas não querem vir dançar na chuva? Experimente para ver como é bom. Saíram todos correndo para a chuva. Era uma delícia sentir a água correndo pelos cabelos e pelo corpo. Então esse texto aqui é de Fernanda Lopes de Almeida, tá? De um livro chamado Sobrinho, das páginas 63 e 64, é um pedaço. Então olha lá, nesse texto aqui, nessa narrativa, a gente percebe o quê? Que tem alguém contando uma história, mas tem momentos que os personagens falam. E se vocês observarem, vocês vão observar ali que quando os personagens falam, ou até mesmo quando tem a troca de fala entre um personagem e um narrador, ele utiliza de um sinal, que é o sinal de travessão. Então nós vamos agora saber quando utilizamos o sinal de travessão. Então ficou bem claro, olha ali, volta por favor na página 93. Lá já no primeiro parágrafo, eu tenho o sinal de travessão, ele fala, que pena, disse o chefe. Esse disse o chefe, quem que falou? Foi o narrador. Então, alguém disse, que pena. Daí o narrador falou assim, disse o chefe. Então, quem que disse que pena? Foi o chefe. Mas é o narrador que está dizendo que ele que falou aquilo. Parece complicado, mas não é, tá bom? Depois na frente, assim, está um dia feio, não vamos poder sair. De novo, quem está falando? É o chefe, tá bom? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou aqui na lousa. Então, olha aqui na lousa, ó, eu reproduzi um pedaço da história para a gente poder compreender, tá bom? Essas trocas de fala. Então, esse sinal aqui, ó, ele é chamado de travessão. Nós utilizamos ele em diálogo, quando alguém vai falar ou na troca de fala entre narrador e personagem. Olha aqui, eu utilizei cores diferentes para poder falar quando é o narrador que está dizendo e quando é algum outro personagem, tá bom? Só para tentar ficar mais claro. Então, olha aqui, ó, que pena, olha aqui, ela está falando. Então, toda vez que um personagem fala, eu tenho que utilizar o travessão, porque isso aqui sinaliza que é a fala de alguém. Então, aqui, que pena, essa aqui é a fala do personagem. Daí aqui tá falando assim, ó, disse o chefe. Quem que está falando disse o chefe? É o narrador, porque existe alguém contando essa história. Então, para diferenciar aqui, quando é o narrador e quando é o personagem, eu também coloco o travessão, tá? Então, é para troca de fala. Então, além de colocar para fala, na troca de fala, eu também utilizo o travessão. Então, aqui, ó, que pena, disse o chefe. Então, quem falou que pena foi o personagem chamado chefe. Até aqui, ó, escrevi com letra minúscula, mas é letra maiúscula, porque é o nome dele, do personagem. Tá bom? Então, aqui, ó, disse o chefe. Então, o chefe falou que pena. Aqui, ó, está um dia cheio. Não vamos poder sair. Aqui eu não continuei porque não cabia na minha lousa, tá bom? Então, isso aqui, quem falou? Foi a mesma pessoa que falou que pena. Então, ele continuou a falar, ó. Então, que pena, disse o chefe. Ele falando. Depois, está um dia cheio. Não vamos poder sair. Ele está falando. Por isso que eu utilizei aqui o sinal do travessão. Aqui embaixo. Por que me acha feia? Olha aqui. Alguém também está falando. Quem está falando agora? Olha aqui, ó. Perguntou alguém. Quando eu utilizo aqui perguntou alguém, é o narrador agora dizendo que alguém disse por que me acha feia. Ok? Depois aqui, ó. Na entrada da gruta, daí tinha um parágrafo grande aí. Na entrada da gruta estava uma moça com o vestido todo cheio de gotinhas e um véu prateado sobre os cabelos. Aqui é o narrador contando essa história pra gente imaginar. Daí chega aqui embaixo. Já sei, é alguém falando. Gritou Terezinha. Aqui o narrador está falando que alguém disse já sei. Quem que é? A Terezinha, ó. Já sei, gritou Terezinha. Depois aqui embaixo. Você é a fada da chuva. Quem que disse que você é a fada da chuva? A Terezinha. O próprio narrador já disse aqui. Tudo bem?
Então, nós utilizamos o travessão para fala quando algum personagem está falando e também quando tem as trocas de fala. No caso aqui, quando o narrador vai dizer que alguém está falando, eu também utilizo travessão, para saber que não é ela que está falando agora, que é o narrador que está dizendo que alguém está falando, tá? Parece complicado, mas não é. A gente vai aprendendo com a prática. Olhem aí um outro exemplo. Então, aí também é uma narrativa, ó. A mãe estava em seu quarto tricotando, então o narrador está contando uma história. Embaixo tem um travessão e alguém fala: mãe, vou sair com meu gatinho. Outro travessão: falou seu filho mais novo. Então aí o narrador está dizendo que essa fala anterior foi do filho. Logo embaixo, sem compreender direito a mãe, não deu bola. Ele está continuando contando a história. Embaixo, travessão: Maurício, você viu seu filho? Travessão de novo, indagou a mãe preocupada. Então, esse indagou a mãe preocupada é o narrador dizendo que lá no começo, quando tinha aquele travessão, era a mãe perguntando para o Maurício se ele tinha visto o irmão, tá bom? Então, numa narrativa é assim, toda vez que tiver alguém falando, vai utilizar o travessão. Então, ó, quando o filho fala, tem travessão. Quando o narrador fala, tem travessão. Embaixo, a mãe falou, teve travessão. O narrador diz, também teve travessão, tá? Então, travessão é para sinalizar que alguém está falando e também pelas trocas de fala, tá certo? Então, pegue, por favor, agora na página 95. Olha aí, travessão é o nome do sinal de pontuação usado entre as situações para marcar a troca de fala entre personagens em uma narrativa. Então, aqui, ó, que pena, por que me acha feia? Já sei. Então, aqui, ó, os personagens estão falando. E aqui é cada personagem que está falando. Aqui era o chefe, aqui era a fada e aqui era a Terezinha, tá? Então, utilizou aqui, ó. Tá vendo? Até utilizei cores diferentes para vocês verem que cada um é um personagem. E outra situação. Ou para separar a fala de um personagem da voz do narrador. Então, aqui, ó. Que pena é o personagem. Agora a voz do narrador. Disse o chefe. Então, também aqui, ó, estou utilizando para separar a voz do personagem e a voz do narrador. Olha aqui, ó. Já sei, gritou Terezinha. Então, aqui é o personagem falando já sei. E aqui é quem? É o narrador falando, tá bom? No conto que você acaba de ler, o chefe e a fada dialogaram, ou seja, conversaram. Diálogo é a fala entre pessoas ou personagens. Então, quando eu estou na sala de aula com vocês, eu estou dialogando, eu estou conversando. Leia um trecho do diálogo entre o chefe e a fada. Que pena, disse o chefe, está um dia feio, não vamos poder sair. Por que me acha feia? Perguntou alguém. Vamos para a atividade. Em relação do trecho do conto apresentado, faça o que se pede. Pinte de azul a voz do narrador e de vermelho a fala dos personagens. Então, nesse trecho aí acima, vocês vão pintar de azul quando for o narrador falando. E vocês vão pintar de vermelho quando for o personagem, tá? Vocês vão circular os travessões utilizados para separar a fala dos personagens e do narrador. Então, aqui, ó, nesse trecho aqui, qual que é o sinal de travessão que separou a fala? Eu não estou falando que é o sinal de travessão em que ela está falando. Estou falando o que separou a fala do narrador e da personagem. Nós aprendemos a utilização de dois momentos. Quando alguém está falando, quando o personagem está falando e quando tem a troca. Quando é a troca do narrador e personagem. Então, aqui é para você circular o travessão somente que separa a fala do personagem com a fala do narrador, tá bom? Letra C. Qual é a função dos travessões que você não circulou? Eu não vou poder mostrar aqui. Eu já ia mostrar já aqui na lousa para vocês. Então, vocês separaram o travessão que separa a fala entre eles. Agora, teve um outro que você não circulou. Qual que é a função desse que você não circulou? Ok? Letra D. O chefe não respondeu a pergunta da fada. Imagine-se no lugar dele e invente uma resposta adequada. Então, lá, quando ela fala assim, por que você me acha feia? Perguntou alguém.
Agora você que vai responder, mas não pode ser mal educado, né? Inventem aí. Lembra, se você vai responder alguma coisa, você vai precisar usar um sinal que indica que você está falando. Também preciso ter letra maiúscula porque eu estou começando uma frase, tá bom? E no final da frase eu preciso pontuar. Não esqueça a travessão, senão a frase está errada. Próxima página, 96. Número 2. Com base no conto A Chuva, então com esse conto que eu acabei de ler, preencha a cruzadinha. Apelido de uma das crianças da história. Lá no começo da história já fala de uma criança que tinha um apelido. Aquele não era o nome dela, era um apelido. E tem que ter 5 letras. Qual que era? B. Nome de um dos personagens femininos, que começa com a letra H. C. Local em que as crianças estavam quando a fada apareceu. Onde que eles estavam? Letra D. Objeto que a fada usa sobre os cabelos. E letra E. Objeto com que se parece a chuva cerrada. Tá bom? Então precisa voltar ao texto. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Estudar dá trabalho, bastante, mas é preciso. Então, deixa a preguicite de fora. Volte ao texto, leia novamente se necessário, tá bom? E tente encontrar essas perguntas, tá? Essas respostas. Eu sei que nós estamos na nossa casa, que o papai e a mamãe tem bastante coisa para fazer, então se esforcem para tentar ler sozinho. E lembra, eu não entendi? Eu leio de novo. Tá certo? Tente fazer sozinho isso aqui. Precisa acostumar a ler. No começo, a leitura fica pesada, fica cansativa. Mas quanto mais eu leio, mais eu vou entender, mais eu vou ter uma leitura rápida e uma leitura dinâmica. O que é uma leitura dinâmica? É uma leitura que eu pego assim, eu já consigo encontrar com mais facilidade, tá bom? Então leiam, por favor. Número 3. Imagine que enquanto a fada da chuva conversa com o chefe, o sol apareceu e começou a discutir com ela. Então eu tinha a chuva, não era só a chuva ali? Eram as crianças que estavam falando que era um dia feio, que não gostavam de chuva, e a fada estava ali defendendo a dela. De repente chegou o sol. Cada um foi comentando os benefícios que oferece a natureza e apontando os perigos que o outro poderia trazer a todos os seres. Então aqui, o sol, ele tem muito benefício, mas também pode ser prejudicial. A mesma coisa a chuva. A chuva tem muitos benefícios, mas algumas vezes também pode prejudicar. Então vocês vão encontrar aí benefícios e perigos do sol e benefícios e perigos da chuva. 3 de cada um, tá bom? Então hoje ficamos por aqui. Olha, hoje eu dei só 2 páginas porque eu sei que é leitura e requer um pouquinho mais de esforço. Então, por favor, leiam, tá? Vão devagarzinho lendo, volta de novo o vídeo para ver quando eu li, para que vocês tenham uma memória aí e respondam todas as questões, tá bom? Encerramos por aqui então o português. Olha lá, em artes faremos a página 37, tá bom? Então olha ali, vivemos rodeados de som e também de silêncio. Os sons da natureza, como os do vento, da chuva, dos animais, são chamados de sons naturais. Na nossa gravação tem dia que aparece som de passarinho, som de cachorro latindo, né? Hoje, por exemplo, aqui tá uma ventania danada. Então, todos esses sons são sons naturais. Mas também tem um outro tipo de som, que são os sons culturais, olha ali. Os sons produzidos por pessoas com o corpo, com instrumento, máquinas, são chamados de sons culturais. De vez em quando também vocês escutem moto passando pela rua, né? Vocês não escutam? Vocês escutam moto passando, se eu bato assim a minha mão, se eu derrubo alguma coisa no chão, eu vou derrubar, ó. Escutou barulho? Foi um som produzido. Alguém fez, para ele acontecer, alguém teve que intervir. Ou uma moto, no caso eu joguei alguma coisa no chão. Então isso aqui é som cultural, tá? Agora, chamamos todos os sons que estão do nosso redor de entorno sonoro, também conhecido como paisagem sonora. Então, tanto os sons naturais quanto os sons culturais nós falamos que são paisagem sonora. Então, você já parou para pensar que a música é feita de sons e silêncios? Olha aí,
com linhas grossas ou fininhas, com letras, desenhos ou recortes, represente 3 sons da natureza, como a chuva, o trovão, os animais, rio, etc. Então, o que vocês vão precisar aqui? Ou vocês vão precisar de folha de recorte de revista, ou linha também, ou vocês vão desenhar e vão reproduzir. Por exemplo, uma chuva quando ela cai fininha. Qual que é a onomatopeia que vocês iriam dar para ela? Só que se é uma chuva fraquinha, vocês vão fazer com traços grossos? Não, vocês vão fazer bem fininho, né? Então, como se fosse pim, vocês vão fazer bem com uma linha bem fininha. Então, vocês vão poder fazer com linha mesmo, colando linha, ou poder desenhar. Agora, por exemplo, se tem um trovão, vocês vão fazer um som do trovão. O trovão, ele já é uma coisa forte, né? No céu, quando ele vem, aqueles raios. Então, vocês vão escrever ou desenhar, ou vão recortar alguma coisa que represente o barulho do trovão. Então, essa aí, as letras tem que ser mais grossas, né? Para poder representar. Por exemplo, se é um cachorro grande, ele faz au, au, não faz? Para representar o au aí, vocês iriam fazer com letras grandes, porque um cachorro grande, ele tem uma voz potente. Se é um cachorro pequenininho, vocês poderiam reproduzir o au, au grandão? Não. Então, de acordo com a intensidade do barulho, do som, é o tamanho da nossa letra também, tá certo? Então, façam aí e depois vocês mandem para mim, tá bom? Ó, por exemplo, eu quis representar aqui uma cachoeira, tá? Essa cachoeira é forte, então, ó, eu escrevi aqui, ó, chua, com as letras maiores e aqui a caída. Então, aqui eu poderia estar utilizando linhas para poder estar representando, tá? Essa caída da água, tá bom? É alguma coisa assim que vocês terão que fazer, utilizando desenhos, utilizando letras, utilizando papéis, utilizando linhas, tá certo? Ficamos por aqui hoje, bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Um beijo no coração. Fique com Deus, morrendo de saudade de vocês. Tchau!